Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Fábio Baldatti. Hoje a aula é mais uma aula da trilha de hidrostática, que a gente vai falar sobre pressão, pressão da coluna líquida, forças de pressão, forças de cisalhamento. Eu preparei um materialzinho para vocês aqui é continuação daquele material de densidade e massa específica. E aí vocês dão uma olhada nas aulas anteriores aí para acompanhar a trilha, que a gente vai pegar bem do basiquinho e vai avançando até chegar num conteúdo mais aprofundado. Então a ideia é fazer várias trilhas com resolução de exercícios e tudo mais. Tirei o meu rosto aqui para ficar mais fácil da gente acompanhar. E aí vocês conseguem acompanhar pelo cursor. Então a gente primeiro precisa definir o que é pressão. Importante salientar que pressão, que eu vou chamar aqui de P, é uma grandeza escalar, pessoal. Então, grandeza escalar é aquela que não tem direção e sentido, né? Para ficar bem compreendida, basta o seu módulo associado a uma unidade de medida. E essa grandeza escalar, ela mede justamente a força, mas não é qualquer força. É a força perpendicular, que a gente chama de componente normal. Então, aqui a gente costuma muitas vezes chamar de força normal, aplicada sobre uma determinada área. Traduzindo o que a gente acabou de escrever aqui em português para o matematiquês, a gente vem com a formulinha. E a formulinha de pressão, a tradução natural da definição é que pressão é a força perpendicular, portanto, força normal, aplicada numa determinada área. Fazendo análise dimensional, aquela velha história, quando a fórmula é uma divisão, a unidade de medida também é uma divisão. Como a fórmula é força sobre área, então a gente vai ter unidade de força, que é Newton, sobre a unidade de área, que é metro quadrado. Então, Newton por metro quadrado é a unidade de medida de pressão no sistema internacional. Só que essa unidade de medida foi apelidada de Pascal, um P maiúsculo e um A minúsculo. Tentando fazer o desenho, posso pensar assim: do cotovelo do rapaz que a gente está enxergando aqui, fazendo uma certa força no tampo da mesa, a gente vai perceber o seguinte: eu vou chamar isso aqui de força F. Força do cotovelo do rapaz exerceu no tampo da mesa. E aí, o que a gente vai ter que fazer é, no ponto de aplicação da força, para a gente entender melhor, vou traçar aqui os dois eixos velhos conhecidos, X e Y. E a partir daí, a gente vai traduzir aquela história de que não é qualquer força que exerce pressão, mas sim a força normal, a força perpendicular à superfície de contato. E isso vai me dar dois vetores. Um deles, componente horizontal da força F, que eu vou chamar aqui de Fx, força F projetada no eixo X, F de x, essa força, ela é uma força horizontal e costumamos chamá-la de força de cisalhamento, componente horizontal da força F. Já a projeção vertical, e a gente vai chamar aqui de F Y, esta sim é a força de pressão. Essa é a componente perpendicular à superfície de contato que nós falamos no começo, que exerce a pressão. Então, Fy chamamos de força de pressão. No fundo, é sempre a força de contato perpendicular à superfície, que a gente costuma chamar de força normal. E aí, você pode chamar de N, Fn, tanto faz. Lá na formulinha inicial, é o nosso Fn aqui, né? Então tá aí um exemplo. Para além disso, a gente precisa entender algumas coisas. Por exemplo, se eu pegar este ângulo aqui e chamar de ângulo θ, como calcular as componentes Fx e Fy da força? Primeiro, a força de cisalhamento. Em geral, a gente não vai usar quando o assunto for pressão, mas é bom a gente já deixar aqui. A gente percebe que ela é uma componente horizontal, é uma componente adjacente ao θ. E como componente adjacente, a gente usa a relação cosseno. Fx é igual a F multiplicado pelo cosseno do ângulo θ.
enquanto a força que nos interessa, que é a força Fy, vai ser F. Esse Fy que aparece aqui, turma, também pode aparecer aqui, né? E se aparecer aqui, onde eu acabei de desenhar, também é a mesma força Fy. Portanto, cateto oposto, a gente utiliza a relação de seno. Aqui eu deixei o rapaz mais clarinho para que você perceba direitinho quais são as forças envolvidas nessa situação. Então, mais uma vez, a gente coloca a força Fy, a gente vai colocar também o referencial na história, né? O referencial XY. Então, nesse desenho fica claro que a força perpendicular à superfície de contato. Agora sim, em vermelho, a gente tem a nossa força de pressão, também chamada de força normal. Dá para perceber que ela é perpendicular à superfície de contato aqui, força Fy. Em azul, eu vou desenhar componente horizontal F em X, também conhecida como força de cisalhamento, F. Se a gente somar Fx com Fy, deve dar o vetor original aqui em amarelo, que é a própria força, só para ficar bonitinho. Vamos colocar ali definindo a regra do paralelogramo. Não esquecendo que, de acordo com a nossa teoria de vetores, eu posso mudar os vetores de posição desde que eu mantenha mesmo módulo, ou seja, mesmo tamanho, mesma direção e mesmo sentido. Então, a gente sempre pode interpretar dessa forma. Para efeito de cálculo e de análise, a gente usou o ângulo θ com horizontal. A gente estudou este triângulo aqui, ó, que eu vou até aumentar no zoom para que você veja com calma. E dá para ver bem, né? Isso é a força que o cotovelo aplica no tampo da mesa. Aqui em vermelho, tanto desse lado quanto desse lado, poderia chamar esse vetorzinho aqui também de F e Y, tanto faz. Da mesma maneira, eu poderia chamar o vetor azul ali, que é a nossa força de cisalhamento, também poderia chamar de Fx. E estudando esse triângulo aqui, ó, fazendo as relações de seno e cosseno que a gente fez anteriormente, a gente chega nessas relações aqui, ó, que são válidas. E aí fica legal para a gente entender, então, aqui a força de cisalhamento e aqui a nossa força de pressão. Continuando, para tentar entender como isso fica na água, a gente vai tentar imaginar uma caixa, que foi o que eu desenhei aqui em vermelho. Imagine que aqui eu tenho um recipiente cheio de água e eu tenho uma caixa com esse formato. Essa caixa, na parte vermelha, ela é oca. E aí o que acontece? Só que ela tem essas fronteiras aqui, ó, que não deixam a água entrar. Como se fosse uma caixa, a parte vermelha é oca, mas aí eu afundo essa caixa. Quando eu afundo essa caixa, vão atuar as forças de pressão. Essas forças de pressão, dentro de um líquido, atuam da seguinte maneira: elas vão querer, a água vai querer entrar na caixa, né? A água vai querer invadir a caixa. E aí o desenho de forças que a gente tem, eu fiz aqui do lado já, é esse aqui, ó. Esse é um bom desenho de forças para a gente tentar entender o que está acontecendo. Essa é a caixa dentro da água, turma. A água quer invadir a caixa por todos os lados. E aí ela vai pressionar, vai aplicar, vai exercer uma força sobre as paredes da caixa. Repare que as forças de pressão que o líquido exerce sobre as paredes da caixa, elas são todas perpendiculares. Se você reparar, todas as forças são perpendiculares à superfície de contato. Essas são as forças de pressão. Existe ainda uma relação que a gente vai aprender num futuro próximo, que se você for ver, conforme a profundidade vai descendo, essa força vai ficando cada vez maior. Então tem que arrumar essa parte do desenho. Essa força tem que ser maior, essa está mais profunda, tem que ser maior ainda, essa está mais profunda, tem que ser maior. Quanto mais profunda, maior será a força. Já já a gente vai ver o porquê disso.
Então, aqui, apenas um exemplo de forças de pressão aplicadas pelo líquido, levando em consideração que a gente tem água por aqui. Certo, pessoal? Agora, turma, a gente vai para outra parte do nosso estudo, que a gente chama de pressão exercida por um líquido, pressão no interior do líquido, ou também pressão hidrostática. Por conta disso, a gente costuma escrever um P de pressão com um Hzinho aqui subscrito, dizendo que a pressão hidrostática, tem muita gente que vai chamar isso também de pressão da coluna líquida. E aí, estamos interessados na pressão do fundo do recipiente, nesse ponto que eu demarquei. Para a gente poder estudar isso, eu coloquei o cilindro aqui de lado. E esse cilindro, é um cilindro de água. Se ele é um cilindro de água, a gente precisa de algumas características. Uma das características importantes aqui é a massa específica, o mizinho da água, que a gente já sabe que no caso dos fluidos, dos líquidos, que o mizinho também pode ser chamado de densidade, porque não há diferença entre massa específica e densidade. E aí a gente vai analisar as forças importantes no nosso estudo. Então, o que a gente tem aqui é o seguinte: a gente tem a força que a Terra exerce sobre o líquido. Essa força é vertical para baixo. É a força peso, né? Aqui eu vou escrever FP, senão a gente vai confundir com pressão, certo? Além disso, a gente vai ter a força que o solo exerce sobre o líquido para equilibrar a força-peso. E se a gente pensar um pouquinho, é a força de contato perpendicular à superfície. É a nossa força normal. Poderia desenhar essa força onde eu desenhei, mas também poderia desenhar aqui assim, né? Também poderia desenhar aqui assim. É importante notar que aqui a força que a Terra exerce sobre a coluna líquida vai ser equilibrada pela força que o solo exerce, né, na coluna líquida. Então, o que vai acontecer é que essa força normal vai ser igual força-peso. E aí, se a gente quer calcular a pressão exercida pelo líquido no fundo do recipiente, vai ficar assim: a pressão da coluna líquida vai ser igual à força normal sobre a área. Nesse caso, estamos falando dessa área. E para essa situação, onde o líquido está em equilíbrio hidrostático, isso é importante, a gente vai saber que a força-peso equivale à força normal. O módulo da força-peso equivale ao módulo da força normal. Então, passando daqui para a linha de baixo, a gente tem que lembrar que como a força normal equilibra a força-peso, no lugar de força normal, a gente pode colocar força-peso nessa situação sobre a área. Nem sempre a normal vai ser igual a força-peso, bom lembrar. A partir disso, a gente sabe que o peso é calculado como a massa vezes a gravidade. Só que essa massa é a massa da coluna líquida multiplicada pela gravidade. Tudo isso sobre a área. Para a gente evoluir para a linha de baixo, a gente vai usar um grande truque da hidrostática. E aí, a história que a gente viu na primeira aula. A massa específica de uma substância, por exemplo, no nosso caso, a massa específica do líquido em questão, que é a água. Ok, vai ser igual a massa, no caso, estamos falando da coluna líquida, sobre o volume dessa coluna. E aí, quando a gente quer calcular a massa, no caso dos fluidos, a gente sempre vai usar esse truque de pegar a massa específica, ou se você quiser chamar de densidade, tanto faz, e multiplicar pelo volume. Então, lembra disso, turma. Toda vez que a gente tiver que usar a massa nos líquidos, a gente sempre vai usar esse argumento aqui, ó. Esse argumento que a massa de um fluido é a densidade dele vezes o volume. E a partir daí, eu continuo, então, escrevendo a minha relação de pressão. A gente partiu lá da definição, força normal sobre área, como a força-peso era igual à força normal, eu substituí aqui, mas o peso é massa vezes gravidade.
Acabei de usar esse truque da densidade, que a massa vai ser a densidade vezes o volume. É isso que eu vou escrever agora para a gente deduzir a formulinha da pressão da coluna líquida. No lugar de massa da coluna líquida, vem a densidade, no caso da água, mas eu já posso escrever que é a densidade do líquido, vezes o volume dessa coluna líquida vezes a gravidade local. Tudo isso dividido pela área. E aí que vem uma coisa legal. Se a gente reparar, a gente está falando do volume de uma coluna de água. Esse volume é o volume do cilindro. A gente sabe que é a área da base vezes a altura. Acontece que essa altura que está aqui, que lá, essa altura daqui é o que a gente vai chamar de profundidade. E aí a gente volta para a nossa deduçãozinha e ficamos então assim: a pressão da coluna líquida, no lugar de volume desta coluna líquida, a gente vai substituir o volume do cilindro. E o volume do cilindro é a área da base vezes a profundidade. Tudo isso vezes a gravidade, né? E aí você já reparou que, obviamente, não deveria depender da área, então o que a gente vai fazer com a área é cancelar, e aí a gente chegou na pressão da coluna líquida, também conhecida como pressão hidrostática, que vai ser a densidade ou massa específica do líquido, no nosso caso é água, na maioria dos casos é água, vezes a gravidade local, vezes a profundidade da coluna líquida. E aí a gente acabou de deduzir a pressão da coluna líquida. Aqui a nossa deduçãozinha. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha aproveitado. A gente vai, como eu disse no início do vídeo, devagar. O ideal é que você pegue o seu caderno e vá acompanhando passo a passo dessa continha para você conseguir reproduzir sozinho. E aí você assiste os outros vídeos da mesma trilha e a gente vai evoluindo bem do básico e a gente vai aprofundando com o tempo. Vão ter algumas listas de exercícios que a gente vai solucionar e eu espero que vocês estudem cada vez mais e entendam melhor esse assunto, muito importante para os vestibulares. Queria agradecer, pedir que você desse uma curtida no vídeo para ajudar essa iniciativa que comece. Então, um abraço para vocês, tchau, tchau, até mais.